Bom dia, Helenira. Eu não sei se você está preparada, é cedo, 9h12 da manhã, para essa notícia que a Fórum acabou de publicar. O Brasil Paralelo, Helenira, vai financiar pretende financiar as próximas gerações, a próxima geração de professores de Geografia e Ciências Sociais. E aí as pessoas aqui, Helenira, perguntaram o seguinte: é possível fazer alguma coisa contra isso? O que fazer, Helenira? Temos como nos contrapor ao Brasil Paralelo e a essa ideia bizarra de eles formarem as pessoas em Não é mole, né? Eu tô com uma furadeira aqui para variar, mas vamos ver se acho que não está atrapalhando. Tô usando fone. Bom, então, na verdade, esses dois fatos, né? Esse editorial do Globo e esse fato aí do Brasil Paralelo, eles se conectam de maneira bastante direta, né? O Brasil Paralelo já tem um suposto curso de história, né? E é um curso de anti-história, na verdade, é um curso de história, é um curso de ficção, em que eles falseiam completamente a história da humanidade, né? E criam pessoas com vícios para reforçar uma disrupção cognitiva que a gente tem na nossa população, em que fatos são negados. Essa semana, mesmo num grupo que a gente está debatendo a greve dos servidores e, portanto, com uma boa parte de pessoas com bastante formação acadêmica, havia pessoas reproduzindo absurdos como o Mao e o Stalin mataram 110 milhões de pessoas e isso é muito mais do que o capitalismo, não, que é uma mentira absurda, porque se você pegar só a base do capitalismo, da acumulação primitiva a partir do escravismo, né, a quantidade de pessoas no colonialismo assassinado pelo capitalismo comercial é muito maior, mas enfim, é muito maior do que esse número que não pode nunca, né, nunca se comprovou como atribuído de fato ao Mao. Eu estava, inclusive, ontem participando, Pedro Serrano teve aqui em Florianópolis, ele estava falando que ele se deu ao trabalho de ver horas e horas e horas de programas das mentiras do Brasil Paralelo para exatamente entender como é que funciona a concepção e a construção mental dessas pessoas, né? E quais os fundamentos teóricos que organizam esse processo. E, na verdade, eu já tinha lido essa matéria de que eles estão propondo fazer cursos de Geografia e Ciências Sociais. Eu sou professora de matemática, mas uma pessoa que sabe que é impossível a gente compreender a realidade se você não tiver fundamentos, estudos mínimos, né, básicos de filosofia, de ciências sociais. Defendo isso nas escolas, mas é isso. O nome é bem eficaz, né? É paralelo. É paralelo porque ele não se conecta com a realidade e não pretende se conectar. Ele pretende criar uma visão de mundo estruturada com base no distanciamento da realidade dos fatos, para poder fornecer uma ideia, e aí o Serrano enfatizava, por exemplo, que a ideia da Terra plana, ela não é uma ideia ingênua, é porque é preciso construir aliás, é preciso desligar a pessoa dos fatos e da realidade num construto complexo em que só os afetos vão justificar você criar uma determinada concepção de realidade, porque é impossível você, se você tiver o mínimo de conexão com a realidade, você entrar em determinados absurdos que eles defendem, né? Se você tiver o mínimo de conexão. Então, você precisa criar uma realidade paralela. E aí eles estão investindo muito nas humanidades, né? Primeiro porque é muito mais difícil falsear a lei da gravidade, né? Ainda que eles façam isso com a história da Terra plana, eles vão criando uma disrupção com a realidade e eles vão criando ideias que não propõem nada. Essa foi a frase que eu achei mais interessante do Pedro Serrano ontem. Não propõem nada, não tem um projeto. O projeto é só estético, né? Ele é um projeto só de criar um imaginário em que você não resolve nenhum problema da realidade, em que você tem uma realidade fracionada com elementos que não se conectam. E aí, quando você me mostra isso aí, mas esse editorial do Globo, na verdade, eles são os dois objetos da burguesia brasileira para construir essa concepção. Porque também não é ingênuo. O Globo sabe muito bem que não é a produtividade, a baixa produtividade a raiz da pobreza no Brasil, até porque a Globo é responsável pela pobreza no Brasil, né?
a gente precisa se lembrar que a Globo hoje não é mais o principal negócio dos Marinho. O principal negócio dos Marinho é financeiro, né? É latifúndio, é outro tipo de coisa. A Globo é a agência de publicidade que eles mantêm do negócio deles. Então, e eles fazem isso com muita eficiência, com menos grotesquice em geral, né? Eles têm um pouco, eles disfarçam mais ter mais conexão com a realidade, mas os dois são objetos típicos dessa realidade paralela que eles estão construindo para justificar que as pessoas aceitem um aumento da exploração e da opressão que vivem. Elas encontrem razões afetivas, emocionais, para aceitar ser brutalmente explorados como são. E para aceitar uma enorme exclusão também. Porque, como a gente tem um processo de concentração de renda muito brutal, como poucas vezes a gente teve na história da humanidade, as outras vezes que a gente teve esse nível de concentração de renda, a forma de resolver que o capitalismo achou foi criar uma grande guerra que destruiu as bases produtivas, né, do centro do capitalismo para poder retomar essa produção e obrigar uma distribuição de uma maneira que levou a vida de milhões e milhões de pessoas. Mas eles vão criar. É preciso realmente desconectar as pessoas da realidade, criando objetos ideológicos puros, no sentido de que não, né, eles vão criar uma justificativa mental para você olhar para a realidade que você não entende e aceitar que você tem que ser mais explorado, né, no processo. Isso acontece com o Uber, quando você diz para a pessoa que você está permitindo que ela seja patrão de si própria, quando na verdade ela é um empregado de um sistema que ele não enxerga, em quem ele não pode dirigir ódio, porque você não sabe quem é o dono do Uber, você não sabe qual é a figura que está te explorando, você não sabe onde a exploração está exatamente localizada, porque o algoritmo é uma caixa preta que ninguém, né, tem conhecimento exatamente de como que o Uber decide a comissão que vai ficar, ou qual é a corrida que você vai ter e tal. Então, e aí, todo esse processo, na verdade, é um monte de pílulas azuis, vamos dizer assim, da Matrix, né? É um monte de momentos em que você vai aceitando não compreender a realidade como você se depara, porque se você compreender essa realidade, você vai se rebelar, né? E isso vai criar convulsões sociais. Então, é muito triste. Você perguntou se é possível barrar. Bom, quando você tem cursos superiores, que têm certificação e que habilitam pessoas, por exemplo, para dar aula, elas têm que ser autorizadas pelo Ministério da Educação, elas seguem uma série de critérios, tem avaliadores e tal. O problema é que eu não sei se exatamente essa é a pretensão deles, né? E você não é proibido, porque a gente não tem censura, de criar objetos fantásticos e colocar como se fossem conhecimento nas redes. O problema, no caso, não é tanto o conteúdo, é você saber que existe um esquema brutal de financiamento onde se investe e se ganha muito dinheiro difundindo essa mentirada toda. E é isso, e essa mentirada, em alguns momentos, se conecta com as agências de publicidade dos banqueiros, que são a imprensa oficial hereditária. Então, você vai criando uma relação entre coisas que são mecanismos diversos de construir esse mesmo objetivo, mas que eles se retroalimentam nesse processo de ruptura com a realidade para as pessoas realmente aceitarem a opressão e a exploração, e não só aceitarem, como passarem a ser elementos ativos dessa opressão e dessa exploração. Então, vai ter um camarada num grupo de iFood, de bicicleta, que vai olhar para o outro e dizer: você não está produzindo o suficiente, por isso que nós estamos pobres. E isso, ou né, elementos dessa geografia doida que eles criam. Então, é muito sério isso. E é muito complexo de você lidar. Eu estava lendo uma entrevista que o Assange deu para o Wikileaks, né, desculpa, para o Assange, meu Deus, vamos lá, que o Assange deu para o Chad, e que ele estava falando do poder que a internet tinha de controlar a sua vida e de manipular o pensamento, e ele deu essa entrevista há 10 anos atrás, e hoje isso é muito explícito, né, você vê, para quem tem o mínimo de ligação com a capacidade de análise sobre o que está acontecendo, isso hoje é muito explícito. Há 10 anos atrás, praticamente ninguém falava disso. Mas não é fácil, porque toda vez que você vai tentar regular a forma como essa desinformação é distribuída e como ela é financiada, você sempre recebe a acusação de censura, né? E quando, na verdade, você está tentando evitar
que manipulações como dizer que vacina da AIDS ou transforma você em jacaré, que está matando pessoas até hoje no Brasil, ou desinformações como dizer que ivermectina trata cloroquina e ter uma cidade como Balneário Camboriú com surto de sarna resistente a medicamentos contra vermes e contra parasitas como esse, como é que você impede que essa máquina E aí eu acho que é o velho follow the money, né? Você tem que proibir que isso seja financiado e proibir que isso seja super disseminado de alguma maneira por esquemas que envolvem muita grana e que atendem a interesses do Globo, dos caras do Brasil Paralelo, da extrema-direita, enfim. Bom, gente, obviamente que essa fala da Helenira, a Helenira chega e já ilumina, né? Então a gente vai cortar essa fala da Helenira brilhante sobre a questão estética, que trata-se de uma questão estética. A Simone, inclusive, aqui Vieira Pedro diz, essa fala da eleição do projeto extremo é ser uma estética, me lembrou o filme Arquitetura da Destruição, sobre o nazismo. É um filme e um livro. Eu tenho um livro muito bom sobre como o nazismo usou essa questão da propaganda, é maravilhoso. O Helenira, eu queria voltar ao Globo, sabia? Eu acho que a sua fala vai, mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais na questão do Globo, né? O Chico Sá aqui comentando. Chico Sá lá, nosso colega jornalista. Jornal herdado pela família, né? Herdado, porque agora são os herdeiros que tocam, né? Agora já são os netos do Roberto Marinho. Descobre o culpado, o pobre produz pobreza. E aí um outro comentário, Helenira, porque a gente tem que falar um pouquinho mais do Globo. O pessoal do Globo perdeu a noção das coisas. O brasileiro passa horas de transporte público ineficiente, insegurança, sem acesso à saúde, impostos, sem retorno, preços disparando, e a culpa dele é da produtividade. Será que o Globo não se dá conta de que ele passou semanas? Eu vi que você estava no bastidor rindo. O Globo passou a semana defendendo os juros altos, que emperram a economia brasileira, e agora vem dizendo que o problema da produtividade é do trabalhador, Helenira. É um projeto de país. É como eu disse, o principal negócio deles hoje é financeiro. Então, eles lucram muito. Essa história toda de lidar com o Roberto Campos Neto, com o Luciano Huck recebendo o Tarcísio, isso tudo não é uma coisa nada sutil sobre os interesses deles, são muito diretos, né? Eles não... a Globo... todos os veículos da Globo hoje, se você for ver, a maioria deles não dá lucro. Eles dão lucro indireto porque eles garantem a agência de propaganda dos esquemas financeiros, dos esquemas deles no latifúndio, que eles gostam de chamar de agronegócio, nos esquemas de desvio mesmo do interesse de Estado, no apoio ao Lira, por exemplo, para manter lá o orçamento secreto, que continua secreto até um certo ponto. Eles mantêm essa agência de propaganda funcionando 24 horas por dia, continua sendo um monopólio, e quando você diz herdado, é bom a gente lembrar que não só eles herdaram do Roberto Marinho, como o Roberto Marinho herdou da ditadura, né? E herdou de um esquema fraudulento no consórcio Time Life. Então a gente precisa se lembrar. O que mais tirou proveito lá pelo interior, quando eu trabalhava no Globo, na Globo, lá em Bauru, quando eu comecei a carreira de TV Bauru, lá eu tive contato com um coronel, Helenira, que era da expansão da Globo. Expansão, porque naquele tempo não tinha o satélite, ainda tinha que construir torres. E as prefeituras, pelo Brasil todo, doaram, por pressão política, doaram terrenos. A Globo não gastou nada com sua expansão. Ela pulou em cima da Embratel, que construiu a rede nacional, e ela formou o Jornal Nacional em cima, nas costas do dinheiro público. A Globo sempre foi um organismo parasita do dinheiro do povo brasileiro e sempre usou a produtividade e o seu monopólio, e aí a gente precisa lembrar que hoje internet é realmente muito importante, mas a Globo continua sendo o veículo que chega em 99% do território nacional, acho que hoje já 100%, porque era 99% no tempo do Para Além do Cidadão Kane, aquele documentário da BBC que já tem uns 30 anos, sei lá, talvez mais. Então, a gente está falando de uma empresa que é filha da ditadura, e isso é absolutamente literal, isso não é força de expressão, em todos os sentidos. A ditadura financiou com dinheiro público a compra dos equipamentos,
a ditadura permitiu que a Globo desrespeitasse a lei da época, mesmo a lei da ditadura, e fizesse um consórcio com uma empresa internacional dos Estados Unidos. Por isso a Globo sempre foi e continuará sempre sendo uma defensora dos interesses do imperialismo dos Estados Unidos no Brasil, e ela se beneficiou de centenas de esquemas de transferência, legais ou ilegais, de dinheiro público para essa empresa. Então, manteve as concessões sempre de maneira ilegal, tendo dívidas, por exemplo, com a Previdência, tendo dívidas com o Estado de vários tipos, o que tornaria, né, impossível manter as concessões por uma série de legislações, e ela mantém. Então, a Globo é uma empresa que é filha da ditadura, é filha do esquema financeiro de roubo da população, e mantém, como eu disse, isso como agência de publicidade. Então, o Roberto Marinho herdou a Globo do povo brasileiro, de uma maneira ilegal, por meio de corrupção e através da ditadura. Os seus filhos e netos herdaram do Roberto Marinho os grandes negócios. E aí você pega, por exemplo, você está falando da produtividade, né? O que eles estão essencialmente dizendo? Não é tanto que não se trabalha pouco, mas que enquanto se trabalha, se produz pouco. Esse é um esquema também que há uns anos atrás eles usavam uma forma de outra propaganda, que era: você é culpado da sua pobreza porque você não melhora a sua empregabilidade. Aí dizia: porque você não estuda, porque você não melhora o seu network, porque você não estabelece relações. Quando, na verdade, no Brasil, até hoje, já faz muito tempo, a maior parte dos empregos que são gerados em lugares de são empregos de baixa qualidade e empregos em que você tem baixa exigência, né? Você precisa de pouca especialização. E hoje a gente está no governo Lula, depois de 1 ano e meio de governo Lula, gerando empregos um pouco melhores, com carteira assinada com algumas condições um pouco melhores, mas a ocupação, que é a forma como as pessoas geram renda, independente de ter emprego ou não, de ter carteira assinada ou não, um contrato estável ou não, elas são de baixíssima qualidade. É isso que a Rebeca estava falando, é a história do povo que vai vender bolo de pote, que vai ser Uber, que vai vender Avon. E, aliás, eu sempre gosto de enfatizar isso, Azinha, que se você pegar o que a gente chama de uberização, na verdade, ele foi inventado por uma mulher contra mulheres, porque a Avon foi o primeiro esquema em que você tinha que prover todas as suas condições de trabalho para poder trabalhar. E isso foi direcionado às mulheres. Só que a denúncia começa quando ela começa a atingir os homens, né? Quando você vê que essa forma precária de relação, porque enquanto era para as mulheres terem renda ou complementarem renda, num mecanismo em que você comprava a revista, comprava as amostras, você pagava primeiro para a empresa e só depois ia receber das clientes. E que se as clientes não pagassem ou desistissem, você que ficava com um prejuízo. Esse é um mecanismo que foi inventado muito antes para as mulheres. Mas, voltando à história, o Globo, ele, ao fazer isso, eu acho que ele perde um pouco a mão, assim como a extrema-direita perdeu um pouco a mão, em disfarçar o que eles realmente querem fazer. E aí é isso, né? A gente não pode... É absolutamente explícito que no Brasil existe baixa produtividade, isso não é falso, mas essa baixa produtividade está muito mais relacionada com uma burguesia que nunca se propõe a investir, né? Ela não investe a longo prazo para nada, não faz pesquisa, não investe em educação e formação dos seus trabalhadores, não investe numa expansão de qualidade, não investe em processos que possam realmente desenvolver o Brasil. Estão absolutamente confortáveis e contentes com um Brasil que, na divisão internacional do trabalho, está localizado no grande fazendão do mundo que exporta água e sol, porque basicamente o que o Brasil exporta hoje é água e sol. Água e sol na forma de soja, de milho, mas por que a gente vende milho para alimentar, ou na forma de carne, que tem uma concentração maior de água e sol do que soja e milho, né? Então, a gente está falando de um país onde a burguesia não tem um projeto, nunca teve, e continua não tendo um projeto nacional, não tem um projeto de que as suas taxas de lucro aumentem pelo aumento da produtividade, mas, pelo contrário, ele sempre tem um projeto que suas taxas de lucro aumentem de duas formas, basicamente, que é o aumento da exploração do trabalho e a apropriação de bens públicos. Então, é muito mais fácil, via o esquema de financiarização, se apropriar de impostos, por exemplo,
ou via o esquema de concessões e privatizações, se apropriar da lucratividade, que atividades que antes eram contadas no lado do custo do capital, que é, por exemplo, coleta de lixo, educação, saúde, alimentação, e eles estão deslocando ela para ter altas taxas de lucro. E aí aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente já está com 27 prefeitos nos últimos 4 anos que foram presos por conta dos esquemas de corrupção que envolvem exatamente isso, lixo, concessão, OS. Então, eles estão fazendo isso e eles não desenvolvem o país. Então, a baixa produtividade no Brasil é uma realidade que é uma realidade totalmente de responsabilidade dos empresários, dos burgueses, e principalmente dos burgueses como os Marinho. Por quê? Porque eles descobriram que no esquema financeiro eles têm altíssimas taxas de lucro, sem em nenhum momento ter que se preocupar com produtividade. Né? Então, porque a gente tem o maior prédio bancário do mundo. Né, Lenira? Eles estão preocupados, supostamente, com a produtividade alheia, que, como você disse, no Brasil, de fato, no capitalismo brasileiro, é baixíssima. Mas eles não estão preocupados com a produtividade deles. Eles estão lá em Angra dos Reis, assim, ó, olhando a lucratividade dos juros de 10 e tantos %, quando não mais. Exatamente. Eles têm o maior prédio bancário do mundo. Eles não precisam investir em produção, pelo contrário. Quer ver outro lugar onde a Globo é diretamente responsável por fazer cair a produtividade no Brasil e cair indústrias que eram importantes para a geração de emprego de qualidade? Na indústria de engenharia civil, onde o fato da Globo ter financiado a Lava Jato destruiu a Odebrecht, a OAS, as grandes empresas que eram empresas referências mundiais. E eu não estou dizendo que que o Odebrecht e os donos dessas empresas são santos, que eu adoro, e que eles não sejam capitalistas com problemas gravíssimos. Mas o fato objetivo é que sempre, né, existiu processos, por exemplo, importantíssimos, em que o Brasil conseguiu desenvolver tecnologia, ser referência do mundo do ponto de vista dos negócios privados. Eu nem estou falando por exemplo, a Petrobras, que é outra empresa que foi boicotada pela Globo, que tinha altíssima produtividade, que tinha esse processo em que a gente conseguiu ser autossuficiente em petróleo e com uma cadeia produtiva que ia do posto ao posto, e que eles destruíram isso ao apoiar o Bolsonaro, ao apoiar a privatização da BR distribuidora, e inclusive lucraram também diretamente com isso. Então, por exemplo, quer ver um exemplo trágico, assim, que é uma coisa que eu não tenho nem palavras. O Brasil tem uma empresa pública chamada Ceitec, eu não sei se você já ouviu falar dessa empresa. É uma empresa que fica em Porto Alegre e que é uma das... Até um tempo atrás, eu confesso que eu não verifiquei mais recentemente, mas até um tempo atrás era uma das 7 ou 8 empresas no mundo que era certificada para produzir os chips que vão nos passaportes, que é uma coisa muito fiscalizada pelos organismos internacionais, é um tipo de chip muito específico que não pode ser clonado, exatamente para dificultar a falsificação de passaportes. Essa empresa era uma empresa que tinha parcerias público-privadas, que fazia o desenvolvimento de tecnologia o mais avançado, e que no meio da pandemia a gente teve um problema gravíssimo, que eu acho que todo mundo ouviu falar, que era o problema da importação de semicondutores, porque a maior parte dos semicondutores era produzido em Taiwan, e que com a pandemia você não conseguia exportar, e esses semicondutores e esses chips são necessários na produção de praticamente tudo hoje, né? De geladeira, carro, tudo precisa disso. E no meio da pandemia, o Paulo Guedes, o queridinho da Globo, mandou suspender as atividades e fazer essa empresa entrar em dissolução. Eles estavam dissolvendo a empresa, que é pior do que privatizar. Porque se privatizasse, então você tinha um ativo estratégico, uma empresa, uma das poucas empresas, a única praticamente na América Latina, que estava produzindo chips de qualidade que podiam suprir a demanda de um buraco de demanda que estava acontecendo por conta da dificuldade de exportação durante a pandemia. Aí você pega essa empresa que, num caso de pandemia, se você tivesse um governo preocupado com resolver o problema do país, diminuir a disseminação do vírus, melhorar a economia do país numa situação muito complexa, você teria que reforçar essa empresa, que fazer ela produzir mais, fazer ela responder a uma parte da demanda interna ou uma parte da demanda da região. Não, ele botou a empresa em dissolução,
Por quê? Porque ela prejudicava os negócios dele, Paulo Guedes, do Roberto Campos Neto, dos Marinho, dessa turma de bilionários no Brasil. Então, eles não queriam que uma empresa pública tivesse dando conta dessa demanda. E aí, eles simplesmente pararam a empresa. Agora, o governo Lula está retomando o funcionamento dessa empresa, mas isso só para dar um exemplo, como o esquema de funcionamento da lucratividade desse povo é antinacional, é contra o povo brasileiro, inclusive contra uma parte dos empresários brasileiros. Não é à toa que os empresários da indústria estão todos pé da vida e estão começando a ir para cima do fato do Roberto Campos Neto estar mantendo de maneira absolutamente inaceitável e criminosa, essa sim responsável pela pobreza, como você bem disse, essa taxa de juros que é inaceitável, que é a segunda maior do mundo, do ponto de vista da taxa real, ou a terceira, eu acho que está a terceira nesse momento, mas passou muito tempo sendo a maior do mundo, com um esquema inaceitável de transferência de riqueza com Robin Hood ao contrário, que isso expropria os pobres para super enriquecer os ricos, como a própria família Marinho. Helene, eu queria tocar em outro tema contigo, que foi o fim da greve nas universidades e institutos federais, que eu acho que vai ser votado na quarta-feira, amanhã, 26 de junho. O que você pode nos dizer a respeito deste acordo? Será que foi feito um acordo? Parece que sim, né? Então, é um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Gente. É que eu sempre explico para as pessoas que essa greve da educação federal, ela envolve 3 entidades nacionais de organização de trabalhadores. A gente teve, dia 11 de março, entrou em greve a FASUBRA, que é a federação que representa os sindicatos dos trabalhadores técnicos administrativos das universidades federais. Depois o SINASEF, que é o meu sindicato, que representa técnicos e docentes da educação básica federal, que além dos institutos federais, desculpa, que é a maioria da nossa base, mas... Ai, perdão. Mas tem também o Colégio Pedro II, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, enfim, a Educação Básica Federal, e o Andes, que entrou dia 15 de abril, a gente entrou dia 3, eles entraram dia 15 de abril, que são os docentes das universidades. O que aconteceu? Nesse final de semana, o SINASEF fez uma plenária nacional e tomou a seguinte deliberação, por 89 a 15, se eu lembro bem os números. A gente, que é uma representação de 2 representantes por cada sessão, a gente tem 98 sessões no Brasil, enfim. Essa representação, então, tomou a deliberação de que a gente vai sair da greve assim que assinados os termos de acordo. Ontem, o Andes, a FASUBRA e o SINASEF pediram para o governo apresentar a minuta de termos de acordo. A FASUBRA indicou a continuidade da greve. O SINASEF indicou o encerramento da greve após a assinatura do termo de acordo. E o Andes está fazendo uma consulta, que eu acho que termina hoje, com as suas bases para ver como as assembleias estão se posicionando. Então, na verdade, a greve não se encerrou, ela se encerrou, por exemplo, na UFMG, que os docentes da UFMG, os docentes da UFSC encerraram a greve, mas nacionalmente ainda não. E o SINASEF, de fato, aponta para o encerramento da greve assim que assinar os acordos. Amanhã vai ter estava previsto, pelo menos, né, uma reunião que o governo fizesse a assinatura do termo de acordo. Mas as entidades pediram para eles apresentarem o termo de acordo hoje para a gente poder ler, e realmente, se for o caso, né, provavelmente mas assinar o termo de acordo amanhã. Só que isso estava previsto só para técnicos administrativos. E no caso do SINASEF, por exemplo, como a gente representa técnicos e docentes, e no caso do Andes, que representa só docentes, é preciso que esse termo de acordo acrescido, né, porque tem o termo que foi assinado pelo PROIFES, que é a 4ª entidade que representa docentes, mas o PROIFES nunca entrou em greve, ou algumas das suas bases entraram em greve sem orientação nacional de entrada em greve, mas essa é a confusão. E hoje está acontecendo uma reunião da CNSC, que é a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira do Plano de Cargos e dos Técnicos Administrativos, que negocia questões que não têm impacto orçamentário, que pode avançar em alguma coisa, mas não está dependendo do resultado dessa reunião, a assinatura do termo de acordo e a saída da greve, pelo menos do ponto de vista do SINASEF. Aí a FASUBRA e o Andes têm fóruns próprios e, como eu disse, ambos, por enquanto, ainda indicando manutenção da greve, mas o Andes com essa consulta e a FASUBRA, até onde eu entendi,
só a partir de uma nova plenária nacional alterando a decisão, né? Então, tá nesse tema aí, mas de alguma maneira, sim, está caminhando para o fim, né? Com assinatura de termos de acordo, que são: a gente tinha uma pauta, né? Pedimos uma série de questões que a gente achava que eram necessárias para a manutenção da qualidade do trabalho, das condições de trabalho e remuneração da gente. O governo atendeu algumas coisas, outras não, umas do jeito que a gente queria, outras não. Mas o termo de acordo bom, aceitamos aqui, vamos encerrar a greve a partir de acordar determinados pontos, ainda que eu diga que a gente tem uma frustração, digamos, né? A gente vai sair da greve com uma frustração, porque o governo, em dezembro de 2023, disse que se tivesse aumento de arrecadação, ia usar esse aumento de arrecadação para dar reajuste ainda em 2024 para a educação, e não cumpriu. Sim, muito porque o Lira, né, meteu a mão no dinheiro, porque tem muita pressão, mas o fato é que eles prometeram em dezembro de 2023 e não cumpriram. Mas atenderam uma série de outras coisas que tem a ver com reestruturação de carreira, reajustes que a gente está tendo que são maiores do que os prometidos inicialmente, o aumento do investimento nos orçamentos de custeio dos próprios institutos e universidades federais. Então, com o atendimento dessas demandas parciais, a gente entende que vai encerrar, então, a greve com a assinatura do termo de acordo amanhã, e depois demora uns diazinhos, porque a gente tem que também ajustar calendário letivo, como é que vai ser a reposição, então também não amanhã assinou o termo de acordo, quinta-feira tem aula, né? Não é bem assim, porque a gente vai precisar reunir conselhos de unidades para poder decidir, mas não deve demorar muito entre quinta-feira dessa semana e até, no máximo, terça da outra semana, a maior parte das instituições deve retomar as aulas, sim. No caso da educação básica, né? Da educação superior, aí depende de outras demandas aí. Vou encerrar deixando contigo essa pergunta do Daniel. Helenira, qual reforma do ensino médio tem chance de ser aprovada? A da Câmara ou a do Senado? Essa é uma pergunta bem difícil, né? A gente está num processo, obrigada pela pergunta, Daniel Miag, um abraço, ele é um querido. A gente está num processo de disputa para que seja aprovada a do Senado. Por quê? Porque o projeto inicial que foi apresentado pelo governo é mais próximo desse projeto que volta do Senado do que que saiu da Câmara. O que saiu da Câmara, ele retrocede em pontos como a carga horária da formação geral básica, né, que acabou ficando em 2.200 horas, com uma relativização lá para o caso de ensino técnico que baixa mais disso, retira o espanhol, mantém o notório saber sem regulamentação, que é profissionais atuando na educação sem ter formação específica, uma coisa que jamais seria admissível para engenheiro, médico, mas as pessoas acham que para educação dá para ser educador sem... E aí isso liga lá com o Brasil Paralelo, né? Que aí sim, né? Se você pode contratar pessoas que têm formação não reconhecida, e alguns outros pontos, muito ataque à educação profissional e tecnológica e à formação geral dentro dessa educação profissional. Então, a gente, em princípio, precisaria que é menos difícil, menos ruim, menos problemática a proposta que vem do Senado. Mas o próprio governo disse que ia trabalhar, e a Câmara é a casa terminativa da tramitação, para que fosse o aprovado na Câmara, porque, segundo o José Guimarães, que eu acho bem lamentável, esse seria o acordo possível. Só que o José Guimarães, ao dizer isso, está se esquecendo que o acordo possível é o projeto que o governo apresentou, que é o 5.230 inicial, porque ele foi resultado da consulta pública e dos debates com os entes que realmente atuam e fazem educação no Brasil, e não somente os interesses, ou não principalmente os interesses da Fundação Lehman, do Itaú Social, da Cogna, que é uma super empresa de venda de ensino de baixíssima qualidade, que negociações na Bolsa, e que tem muitos interesses nesse processo. Então, a gente vai defender, a correlação de forças é bem difícil, a gente precisa pressionar muito a Câmara e colocar o Arthur Lira e o Mendonça Filho, que segue sendo representante legítimo dessas empresas e não dos interesses da educação pública brasileira. A gente tem que botar esse povo sob pressão para aprovar o projeto do Senado, né? Porque a gente não vai conseguir fazer as medidas necessárias.
O que vai acontecer se passar o da Câmara é que daqui a uns 2, 3 anos nós vamos estar discutindo a reforma da reforma da reforma, porque os problemas lá das aulas de brigadeiro de pote, a educação que não resolve nada, a evasão, tudo isso vai continuar. Então, a gente está trabalhando para aprovar o do Senado, mas a correlação de forças não está nada fácil, então a gente tem que fazer pressão em cima da Câmara Federal essa semana para tentar aprovar o do Senado. Bom, gente, como vocês notaram, não preciso eu sublinhar isso, a Helenira chega chegando e joga luz. A Helenira vem trazendo luz, porque ela tem uma capacidade de percepção, análise rápida, já ligou o Brasil paralelo ao globo rapidamente, desenrolou. Isso tem um corte, né, Helenira, para que outras pessoas possam ter acesso a essa sua fala. Muito obrigado por sua presença, como sempre, você brilhante, viu? Valeu muito estar aqui contigo nesta manhã, viu? E em breve estaremos juntos de novo, tá? Eu que agradeço, Azinha, um abraço aí para toda a audiência, para o pessoal da TV Fórum. Vou pedir para o pessoal me seguir, né, no @Helenira na Luta, em todas as redes, é esse o nosso nome aí, para poder para ter acesso aí mais análises como essa eu faço muito por lá, e também a divulgação do nosso trabalho. Importante isso que a Helenira disse, porque, como vocês sabem, ela só pode vir aqui eventualmente. Então, assim, se vocês seguirem a Helenira nas redes, aí vocês têm essa análise brilhante que ela ofereceu para a gente hoje aqui, e a Cristi já agradece, seguindo a Helenira em todas as redes, tá? Helenira, então é isso, Helenira na Luta. Beijão, valeu, até a próxima.